A garota foi uma vez a nobre princesa do império. Mas sua mãe a via como um lixo desprezível, não apenas batendo e abusando dela constantemente, mas até mesmo tirando sua vida com um único golpe. Tudo porque a princesa tinha cabelos belos, dourados e olhos azuis. Embora ela fosse uma descendente da linha imperial colateral, ela possuía as características da legítima linhagem direta. Isso fez dela a concubina favorita do imperador. Ela a despreza intensamente. Ela só mimava seu irmão gêmeo, que compartilhava seu cabelo vermelho e olhos carmesim. A pequena princesa não conseguia entender por que sua mãe a odiava tanto. Até mesmo seu pai imperial nunca havia vindo vê-la, ansiando por amor parental. A princesa vivia humildemente, pisando cuidadosamente quando seu 18º aniversário chegou. Ela pensou que finalmente poderia receber o amor de sua mãe. Em vez disso, ela foi recebida com a lâmina de sua mãe perfurando seu corpo. Luana acordou do pesadelo sobressaltada. Antes que pudesse acordar completamente, uma criada próxima a repreendeu. Estou te chamando há séculos e você não acordava. Hoje é o aniversário do príncipe Louis. Se você não quiser que a rainha te puna, fique aqui. Então ela bateu a porta. Ao sair, Luana olhou para a disposição familiar do quarto. Olhando para suas pequenas mãos infantis, ela percebeu que agora tinha apenas 8 anos. Será que a longa década que acabará de vivenciar foi apenas um sonho? De repente ela sentiu uma estranha sensação, como se sua mãe fosse arrombar a porta. Ai, ela faria, com raiva, a acusaria de estragar o bolo de aniversário de seu irmão. E de fato, os eventos se desenrolaram exatamente como ela antecipou. Seu corpinho foi puxado pela mãe, que a puniu com 10 dias sem comida. Mas ela havia sonhado com isso. A criada realmente estragou o bolo e a culpou. Em um instante, Luana sentiu calafrios percorrerem sua espinha. Será que o sonho era realmente uma profecia? Sua trágica morte nas mãos da mãe também se concretizaria. Esse pensamento a deixou doente de medo. Então ela recebeu um tapa no rosto de sua mãe. A mulher olhou para a garota com desprezo. Você só terá meu amor se comportar. Não é verdade. Então a mãe se virou e saiu, trancando a garota em seu quarto. Durante seus dias de confinamento, Luana recordou aquele longo sonho em detalhes. Embora os detalhes estivessem se tornando nebulosos, o enredo geral permanecia alarmantemente semelhante. Ela também descobriu por que sua mãe sempre a desprezara. Era simplesmente por causa de seu cabelo dourado e olhos azuis, que não se pareciam com os de sua mãe. Eles nem mesmo se pareciam com os de seu pai. Em vez disso, combinavam perfeitamente com a rainha legítima. Mas devido a tradições fúteis, que ditavam que os tronos eram passados para os homens, e não para as mulheres, embora a rainha atual fosse a herdeira do sangue legítimo, ela só poderia se casar com a família imperial colateral, continuando a linhagem, dando à luz ao príncipe herdeiro. Luana de repente encontrou um vislumbre de esperança. Se aquele realmente era um sonho profético, para escapar de seu destino fatal, apenas uma pessoa poderia salvá-la, a rainha que ela precisava encontrar. Seu cabelo dourado e olhos azuis eram a prova perfeita. Essas características, que uma vez foram a fonte do ódio extremo de sua mãe, agora se tornaram seu trunfo salvador. Ela bateu freneticamente na porta trancada. Surpreendentemente, ela se abriu de repente. Luana, que havia caído no chão, mal conseguiu recuperar o fôlego, quando um alvoroço repentino alcançou seus ouvidos. Para evitar ser descoberta pelas empregadas, Luana rapidamente se escondeu atrás das cortinas, porque a cor de seu cabelo era muito conspícua. Sair correndo a céu aberto certamente a chamaria a atenção. Então ela simplesmente se enrolou nas cortinas empoeiradas. Pela primeira vez, ela escapou dos limites do palácio da princesa. Mas a pequena criança não tinha ideia de onde era a residência da rainha. Ela entrou acidentalmente em um labirinto feito de vegetação. Andou sem rumo por quem sabe quanto tempo. Então ela detectou o leve aroma de rosas. Luana congelou de terror. Esse era o cheiro de sua mãe. Sua mãe havia descoberto sua fuga, enquanto ela estava lá confusa e impotente. Um garoto de cabelos prateados apareceu atrás dela, cobrindo sua boca e se escondendo com ela em um canto. Logo depois, sua mãe passou, mas ela estava procurando por seu filho Louis. Embora fossem gêmeos, Luana e Louis levavam vidas completamente diferentes. Seu irmão, quem herdou o cabelo e os olhos vermelhos da mãe, desfrutava de um carinho infinito, enquanto Luana lutava para sobreviver, em meio a constantes agressões e insultos. Louis, vamos voltar. Todos estão esperando por você, o convidado de honra. A voz da mãe era tão suave e carinhosa. Com seu irmão, esses eram sentimentos que Luana nunca havia experimentado. Como ela desejava o amor da mãe também. A garota se sentia cada vez mais angustiada.
Enquanto pensava nisso, lágrimas caíam incontrolavelmente. Isso deixou o jovem de cabelo prateado atrás dela sem saber o que fazer. Desculpe, eu não queria te assustar. Ele gaguejou tentando explicar, mas a garota apenas chorou mais. O menino forçou a garota a olhar para ele, acariciando-a gentilmente e ensinando a respirar fundo. Luana gradualmente se acalmou, olhando para o sorriso brilhante do menino. Uma imagem passou pela sua mente. Essa pessoa havia aparecido em seu sonho, colocando Luana imediatamente em alerta. Ela o perguntou sobre sua relação com as duas pessoas de antes. O menino tinha uma expressão preocupada, explicando que estava ali para a festa de aniversário. Seus pais o instruíram a estabelecer boas relações com o segundo príncipe. Ele planejava entregar um presente à princesa, e então ir embora. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum sinal da princesa. O jovem examinou a garota envolta em cortinas, assumindo que ela era outra jovem, que havia escapado da festa. Luana perguntou por que ele queria ver a princesa. Porque a rainha convidou especialmente todos os nobres para comparecer, mas a princesa, que deveria ser o centro das atenções, não apareceu, o que é estranho. Ela deveria pelo menos sair para receber as bênçãos de todos. Luana, que nunca havia celebrado um aniversário, de repente percebeu que hoje era o aniversário de seu irmão, o que significava que também era seu aniversário. Pensando nisso, ela inconscientemente disse: "Hoje parece ser meu aniversário também." O menino hesitou um pouco, que coincidência. "Nesse caso, vou te dar este presente." O menino colocou diretamente uma pulseira no pulso da garota, preocupado que ela pudesse se sentir obrigada. Ele explicou: "Meus pais já prepararam um presente para a princesa. Este é apenas de mim para você, já que hoje é o seu aniversário. Vamos apenas fingir que isso foi feito para você o tempo todo." Feliz aniversário. Assistindo a figura do menino se afastar, Luana sentiu um calor em seu coração. Na verdade, seu presente chegou ao seu legítimo dono. Obrigada. Ela notou o brasão da família no botão do menino, um escudo com uma pequena flor. "Se algum dia eu te ver de novo, definitivamente vou perguntar seu nome." Enquanto isso, o príncipe herdeiro Laudine estava extremamente descontento. Seu subordinado estava tentando convencê-lo a fazer uma aparição na festa de aniversário do segundo príncipe e da princesa, mesmo que ele desprezasse a lei de Liliana. Aquelas crianças ainda eram seus meio-irmãos. Meio-irmãos, Laudine zombou com desdém. Ele desprezava completamente aquela mulher e seus 2 filhos. Desde que aquela mulher apareceu, seu pai tinha sido cativado pela beleza dela, negligenciando os assuntos do estado. Ele o abandonou e a sua mãe, para passar todo o seu tempo com ela. Como ele poderia não odiá-los? Mas seu subordinado lhe disse: a princesa tinha cabelo dourado e olhos azuis, símbolos do herdeiro legítimo. Laudine achou isso absurdo. O imperador tinha cabelo castanho e olhos escuros, como ele, e uma concubina de cabelo vermelho. E olhos vermelhos poderiam gerar uma criança de cabelo dourado e olhos azuis. Aquelas regras antiquadas deveriam ter sido mudadas há muito tempo. A noção de que mulheres não poderiam herdar o trono era absurda, mas agora a rainha lidava com todos os assuntos do estado. Era ridículo que ela não pudesse ser imperatriz, simplesmente porque era uma mulher. Laudine decidiu mudar essa lei ultrapassada. Assim que ele assumisse o trono, nesse momento, um farfalhar veio dos arbustos próximos. Olhando de perto, eles viram uma criança suja espiando de trás da vegetação. Luana ficou profundamente desapontada ao encontrá-lo. Ela tinha ouvido dos servos que o príncipe herdeiro desprezava, todos associados à sua mãe. Não estava ela caminhando direto para o perigo. Laudine ficou aliviado ao ver que era apenas uma criança, mas porque ela tinha cabelo dourado e olhos azuis, únicos da família real. Laudine olhou em direção ao palácio de Liliana à distância. Talvez os rumores fossem verdade. A filha de Liliana realmente possuía as características da linhagem legítima. O homem suspirou esfregando as têmporas. Ele se agachou enfrentando a menina. Luana, você está brincando comigo. O que você está fazendo aqui, seu assistente? Aiden estava surpreso, que essa criança era na verdade a princesa. Ela não deveria estar comemorando seu aniversário. Essa criança estava vestindo roupas esfarrapadas, sapatos mal ajustados e tinha uma expressão aterrorizada e ansiosa. Diante das perguntas do príncipe herdeiro, Luana ignorou tudo mais, reunindo sua coragem. Ela disse, eu quero ver a rainha. Laudine naturalmente se recusou. Sua atitude era fria e desdenhosa, mas ele viu que Aiden já tinha se movido para proteger Luana. Isso deixou Laudine perplexo. Você não foi ferido por aquela mulher uma vez, porque você está protegendo a filha dela. Aiden não conseguia suportar ver a menina em um estado tão lastimável. De repente, sua disputa foi interrompida por um som de rosnado.
A menina estava quase desmaiando de fome. Ela conseguiu dizer, eu odeio minha mãe, antes de desmaiar nos braços de Aiden. Claudine estava sem saber o que fazer. Eu não quis assustá-la assim. Talvez devêssemos apenas devolvê-la a Liliana. Ele não queria ter nada a ver com aquela mulher. Mas Aiden descobriu algo incomum sobre a menina. Seu corpo frágil estava coberto de contusões e machucados. Claudine estava atordoado, ambos eram filhos de Liliana. Um está desfrutando de uma grande comemoração de aniversário. O outro está sofrendo abuso e forçado a fugir por sua vida. Tal favoritismo extremo era incompreensível. Quando ele conheceu o segundo príncipe, porque o menino tinha o cabelo vermelho da mãe e olhos vermelhos, Claudine não sentia parentesco. Mas olhando para a pequena princesa, com cabelo dourado e olhos azuis como seus, Claudine não a desgostava, e até sentia uma conexão especial. Luana lutou para abrir os olhos. Ela viu o príncipe herdeiro segurando-a. Para onde ele está me levando? O príncipe herdeiro Laudon havia trazido Luana para seu próprio palácio. A criada Maria teve que confirmar várias vezes, antes de acreditar que esta era a filha da Lady Liliana. Embora todos tivessem sido feridos por Liliana, ela não sentia hostilidade pela princesa. Afinal, a criança era inocente. Isso fez Laudon se sentir culpado. Trazendo a criança daquela mulher malvada diante de você, já me faz sentir responsável. Mas por que nenhum de vocês se importa só então? O médico finalmente chegou após o exame. Além de muitos ferimentos, não havia nada seriamente errado. Apenas desnutrição. Uma criança criada no Palácio Imperial, sofrendo de desnutrição. Claudine se perguntava o que essa criança havia suportado. Mas o médico estava mais preocupado sobre quem essa criança era. Ele havia acabado de notar que a cor do cabelo da criança combinava exatamente com a da princesa herdeira. Isso poderia ser a princesa. Claudine se sentiu desconfortável sob seu olhar. O médico reassurou. Se a constituição dela se assemelha à sua, com os cuidados adequados, ela se recuperará rapidamente. Laudon ficou sem palavras. O que isso tem a ver comigo? Aiden imediatamente entendeu a implicação do médico e tentou desesperadamente sinalizar com os olhos. Mas o médico continuou alheio. A rainha sabe sobre isso. Claudine não havia ousado contar à mãe ainda. Todo ano nesta época, sua mãe lamentava sua irmã falecida. Trazer Luana para vê-la agora, com certeza quebraria seu coração. Aiden perguntou sobre a condição física da menina, observando que ela parecia muito menor que as crianças da sua idade. Ela é um pouco menor que uma criança de 4 ou 5 anos. Mas não há necessidade de preocupação excessiva. O que você está dizendo? Essa criança já tem 8 anos. Exclamou o médico incrédulo. Vossa Alteza, sua criança já tem 8. Vendo a situação sair de controle, Aiden explicou rapidamente que esta era a irmã do príncipe herdeiro. Princesa Luana, o médico finalmente entendeu. Essa criança era filha de Liliana. O que mais ela poderia ser? O que você estava pensando? Quantos anos você acha que eu tenho? Como eu poderia ter uma criança dessa idade? Ela não parece ter mais do que 4 ou 5 anos. É natural que eu me confunda. Isso deixou Laudon perplexo. Sua mãe forneceu a Liliana fundos substanciais para a criação de filhos. Todo ano, como a criança poderia acabar em tal estado? Ela provavelmente gastou todo o dinheiro com o filho, contratando cavaleiros estrangeiros como tutores, convidando professores da academia, e até professores reais para seu filho, enquanto a filha passava fome e era maltratada. Ele absolutamente não poderia mandar essa criança de volta. Agora precisamos de alguém para cuidar dela. Maria se ofereceu ansiosamente. Deixe que eu faça isso, mas tanto Maria quanto Adam já haviam sido feridos por aquela mulher malvada antes, fazendo barulho e relutantes. Vendo todos concordarem com esse arranjo, ele não teve escolha a não ser consentir. Quando todos se dispersaram, Luana gradualmente recuperou a consciência, sentindo a textura macia sob ela. Ela acordou de repente. Onde estou? Olhando para o quarto luxuoso e desconhecido, ela sabia que finalmente havia sido resgatada, escapando do controle de sua mãe desequilibrada. Luana examinou curiosamente o quarto, lembrando que antes de desmaiar, ela havia conhecido o príncipe herdeiro. Foi ele quem me salvou, abrindo as grandes portas. O magnífico salão diante dela deixou a garota em admiração. Só então ela notou as novas roupas em seu corpo. Ela ficou assustada com uma súbita exclamação, e caiu no chão felizmente. Um par de grandes mãos a segurou a tempo. O recém-chegado se curvou apologeticamente. Olá, Sua Alteza. Sou Maria, a criada pessoal do príncipe herdeiro. Serei responsável por cuidar de você, a partir de agora. Mas Luana, nunca tendo recebido tratamento gentil antes, entendeu mal seu significado. A criada do príncipe herdeiro vai cuidar de mim. Ele me sequestrou.
A garota entrou em pânico e começou a implorar alto. Mal sabia ela que o príncipe herdeiro estava bem atrás dela, com uma expressão descontentes. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? As pernas de Luana ficaram fracas de medo. Ela se agarrou firmemente às roupas do homem, implorando por misericórdia. O comportamento aterrorizado da garota divertiu Loudon. Ele se inclinou para se desculpar com a garota. Desculpe, não quis te assustar. Luana estava atordoada. O orgulhoso príncipe herdeiro estava realmente se desculpando com ela. Nesse momento, seu estômago roncou em protesto. No momento seguinte, Loudon pegou a garota e a carregou para o jantar, até perguntando o que ela gostaria de comer. Luana, que só havia comido sobras, não sabia nem os nomes dos pratos. Ela só conseguia se lembrar de algo doce, que havia comido em seu sonho. Coisas doces, você quer sobremesa? Luana não tinha certeza se isso era sobremesa. Talvez o terror de morrer nas mãos de sua mãe trouxe um medo avassalador. Apenas fragmentos de memória surgiram brevemente. Em sua mente, ela não conseguia se lembrar claramente de quem tinha lhe dado doces em seu sonho. Mas ela ainda estava muito fraca e não podia comer doces ainda. Laudine perguntou se ela gostaria de um pouco de sopa em vez disso. Luana não se atreveu a pedir nada específico. Qualquer sopa está boa. Laudine a colocou em uma cadeira, mas a cabecinha da menina mal alcançava a mesa. Enquanto ela estava sentada ali ansiosamente, ela foi de repente levantada. No momento seguinte, o príncipe herdeiro estava realmente segurando-a e a alimentando pessoalmente. Isso fez Luana congelar completamente. Mas logo ela foi distraída pelos sabores deliciosos. Em sua boca, sopa não é geralmente fria e sem sabor. Porque essa sopa está quente com tantos ingredientes? Laudine observou a menina, devorando sua comida com espanto. Ela estava desfrutando de uma simples sopa de legumes com tanto entusiasmo. Luana perguntou cuidadosamente se poderia ter mais uma tigela. Laudine só percebeu então que ela tinha terminado, temendo a recusa do príncipe herdeiro. Luana rapidamente abaixou a cabeça e se desculpou, explicando que era a primeira vez que provava uma sopa assim, por isso ela comeu tão rápido. Laudine ficou chocado. Sopa de legumes era um prato comum entre as pessoas comuns. Como uma princesa nunca poderia ter provado isso antes. Laudine reprimiu sua raiva e fez uma promessa de dedo mindinho com Luana. Amanhã, ele definitivamente a deixaria beber chocolate quente. Esta foi a primeira vez que a pequena princesa sentiu calor e cuidado ao ver o sorriso puro da menina. Laudine refletiu, mesmo com apenas metade de uma relação sanguínea, ela ainda é minha irmã depois de terminar a refeição. Laudine carregou Luana em seus braços. A menina temia que ele a devolvesse à sua cruel mãe, mas Laudine já tinha visitado seu palácio. Era como uma prisão, nenhum lugar para um ser humano. Não volte para aquele lixão. Este é seu quarto agora, o esplêndido quarto luxuoso quase ofuscou Luana. Ela não conseguia acreditar que o príncipe herdeiro tinha preparado isso para ela. Naquele momento, o príncipe herdeiro sentiu uma sensação avassaladora de responsabilidade como seu irmão. Eu não abandonarei minha irmã, embora compartilhemos apenas metade do nosso sangue. Você ainda é um membro da família real. Enquanto você desejar, pode ficar aqui permanentemente. Luana não entendeu por que o príncipe herdeiro estava sendo tão gentil com ela. Tão gentil, que ela não pôde deixar de querer depender dele. Depois de acomodar Luana, Loudon saiu e encontrou Aiden. O guardião da noite, Aiden, havia retornado após seu turno, quando viu como Loudon era gentil e atencioso com a pequena princesa. Ele não pôde deixar de comentar, como era de se esperar do meu príncipe herdeiro. Mas Loudon se sentiu culpado, por causa dos esquemas daquela mulher malvada. Maria e Aiden haviam perdido o pai, e ele havia perdido seu respeitado professor. Embora Luana fosse sua irmã, para eles ela ainda era filha de seu inimigo. Ele jurou se vingar de todos. Embora Luana tivesse escapado das garras da mãe, ela ainda acordava assustada de seus sonhos. Só que desta vez, não havia pancadas ou broncas da mãe. Em vez disso, Maria trouxe doce, delicioso chocolate quente, entregue pessoalmente pelo príncipe herdeiro, naquela manhã cedo, para cumprir a promessa de ontem à garota. Mas Luana se sentiu envergonhada. O príncipe herdeiro odiava tudo relacionado à mãe dela. Ainda assim, porque ele era tão gentil com ela neste palácio. Esta era a segunda vez que ela experimentava a bondade de alguém. Ela considerou isso uma dívida de gratidão, e se determinou a retribuí-los um dia. Enquanto conversavam, as duas gradualmente se tornaram mais confortáveis uma com a outra. Maria reclamou para Luana sobre o príncipe herdeiro. Sua Alteza era tão rígido quando criança. Nada fofo. Mas agora ele tem uma irmã tão adorável como você. Luana viu para onde isso estava indo e tentou avisá-la.
Mas o príncipe herdeiro já havia aparecido atrás delas, dizendo friamente: então é assim que minha criada pessoal pensa de mim. De repente, um enorme coelho de pelúcia aterrissou em Luana. Era um presente de aniversário que Aiden havia preparado para ela, embora o aniversário de ontem já tivesse passado. Para a princesa, esse era o primeiro aniversário, presente que realmente pertencia apenas a ela. Ela estava radiante. A pulseira que escorregou de seu pulso chamou a atenção de Loudon. Tal item requintado certamente não teria sido dado por Liliana. Ele se virou e instruiu Aiden investigar a origem da pulseira, abraçando o coelho com força. A menina não pôde deixar de se perguntar: e se a mãe pudesse ser tão calorosa quanto eles? Como ela seria com esse pensamento? Todas as suas queixas vieram à tona, lágrimas fluindo incontrolavelmente. Toda a tortura que ela havia suportado ao longo dos anos a fez duvidar do futuro. Será que ela realmente poderia ter felicidade? Com palavras suaves, reconfortantes e o efeito do chocolate, Luana finalmente adormeceu profundamente. Isso foi graças a Aiden, que era um irmão mais velho. Era bastante habilidoso em confortar crianças. Mas você não pode sempre usar chocolate para acalmá-la para dormir. Ainda assim, nenhum deles tinha muita experiência em cuidar de crianças. Maria sugeriu encontrar uma ama de leite, mas Laudine e Aiden se opuseram simultaneamente a isso. Uma ama de leite certamente reportaria a rainha. Muitos anos atrás, nesta época, a rainha havia sido devastada pela morte de sua irmã, e não podia mais ter filhos. Ela também ficou especialmente afeiçoada a meninas pequenas, tratando sua sobrinha Selena como sua própria. Se a mãe soubesse das circunstâncias trágicas de Luana, seu estado mental certamente sofreria. Além disso, se a situação de Luana se tornasse conhecida, enquanto ganhava simpatia, ela também enfrentaria ridículo por seu status de meio-sangue. Afinal, ela era filha biológica de Liliana, e eventualmente retornaria à sua mãe biológica. Naquela época, abusos ainda mais cruéis a aguardariam. Vamos esperar alguns dias antes de relatar à rainha. Nos dias seguintes, sob os cuidados atenciosos de Maria, a saúde de Luana melhorou consideravelmente. Embora ela sentisse muita falta do chocolate confiscado, Maria cuidou de Luana durante as refeições, lembrando de repente de algo que precisava sair, por um tempo, dizendo a Luana para tocar o sino se precisasse de algo. Isso deixou a menina em uma posição difícil. Ela temia chamar outra pessoa. Cada vez que ela ia ao refeitório, os olhares dos outros servos a deixavam inquieta. Surpresos, curiosos, até mesmo desdenhosos, todos sussurravam sobre o porquê. A filha de Liliana estava vivendo no palácio do príncipe herdeiro, então ela só pôde esperar pacientemente pelo retorno de Maria. Nesse momento, Aiden apareceu sorrateiramente à porta, certificando-se de que Maria não estava por perto antes de entrar. O item que Aiden trouxe encantou a menina. Era chocolate de repente. Maria voltou. Oh não! Comer chocolate é testemunhado. Mas o rosto de Maria se iluminou com um sorriso brilhante. Ela trouxe muitos doces e sobremesas. Revelou-se que o corpo de Luana havia se recuperado bem. O médico havia permitido que ela comesse lanches novamente. A pequena princesa finalmente provou as delícias que tanto desejava. Os sabores doces envolvendo sua boca eram como um paraíso. Mas Loudon apareceu de repente por trás. Isso assustou Luana, que teve um ataque de tosse. Maria olhou feio para ele. Veja como você assustou a criança. Luana disse, irritada. Você poderia, por favor, bater antes de entrar da próxima vez? Vendo sua irmã tão fofa, ele não pôde resistir em provocá-la alto e brincou. Este é meu palácio. Se você me perguntar respeitosamente, eu posso considerar isso. Aiden entregou a Luana um pequeno presente. Isso é da minha irmã para você. Luana valorizou o presente. Vendo sua felicidade, Loudon comentou. A princesa imperial recebe um pequeno trinquete, e age como se tivesse recebido o mundo inteiro, provocando que ela era facilmente comprada. Ouvindo isso, Luana ficou triste, instintivamente retrucando que ele estava sendo muito duro. Assim que disse isso, percebeu seu erro. Ele vai ficar bravo, não vai? Assim que se preparou para se desculpar, Loudon foi o primeiro a admitir sua culpa. Ele não deveria ter provocado sua irmã assim, e lembrou-a de não comer muitos doces, já que seu corpo estava apenas se recuperando. Luana se lembrou de seu primeiro encontro. Embora ela fosse filha de Liliana, o príncipe herdeiro sempre foi gentil com ela. Poderia ser que ele não a odiasse. Para testar sua teoria, ela pediu deliberadamente outro bolo de chocolate. Embora Laudine estivesse relutante, ele ainda trouxe o bolo para a menina. Era realmente difícil de acreditar. Aiden fez uma sugestão, dizendo a Luana para fechar os olhos e abrir a boca. Algo inesperado vai acontecer. Vendo sua irmã seguindo as instruções obedientemente,
Laudon suspirou impotente. Quem poderia resistir a isso? Ele não teve escolha a não ser pessoalmente dar um pequeno pedaço de bolo na boca de sua irmã. O que mais ele poderia fazer com sua própria irmã além de mimá-la? Ao longo desses dias, o humor da rainha havia melhorado. Príncipe herdeiro Laudine planejava contar à mãe sobre a situação de Luana, mas encontrou a condessa no palácio da rainha, acreditando que sua filha já havia conquistado o favor de sua majestade. A mulher começou a se deixar levar, mas foi advertida pelo príncipe herdeiro, que as desprezava, para reconhecer seu lugar e não alimentar ilusões. A mulher mal conseguia esconder sua natureza gananciosa, enquanto a rainha continuasse a mimar sua filha. O que o príncipe herdeiro poderia fazer a respeito? O futuro de sua filha certamente alçaria voo como uma fênix. Ela nunca desistiria disso. Quando Laudon se encontrou com a rainha, ela estava desfrutando de um chá da tarde. Ela ficou encantada ao ver a visita do filho. Laudon tinha algo a contar à mãe em particular, e queria que a filha da condessa, Selena, saísse inesperadamente. A garota agarrou seu manto. Deixe-me ouvir, eu sou sua irmã afinal. Laudine ficou chocado com sua audácia. Que impertinente, eu só tenho uma irmã. Mas ela está morta, disse ela. Instantaneamente o príncipe ficou enfurecido. Ele sacudiu a mão dela e a advertiu. Não pense que ter o favor da rainha lhe permite presumir conexões com a família real, não ultrapasse seus limites. A garota virou-se para a rainha em busca de ajuda, mas a expressão normalmente agradável da rainha havia se tornado fria. Ela ordenou que a garota saísse, e advertiu que, se ela ousasse falar desrespeitosamente novamente, haveria consequências. Embora a rainha tivesse suportado muitas dificuldades, ela se recusava a ser derrotada, apesar de ter vivido a morte do imperador anterior e a infidelidade do imperador atual. Ela ainda cumpria seus deveres como a legítima herdeira, governando o país com confiança e ordem. Vendo sua mãe tão forte, Laudine finalmente se tranquilizou. Ele contou à mãe que a princesa Luana havia sido espancada e maltratada por sua mãe. Havia escapado e sido encontrada por ele devido à desnutrição. Agora ela estava sendo cuidada no palácio do príncipe herdeiro. A rainha ficou chocada com essa notícia. Além disso, por causa do abuso de Liliana, os servos no palácio da princesa também a negligenciaram. Então ela havia estado desaparecida por vários dias, sem que ninguém percebesse. A rainha imediatamente quis ver Luana, embora ela não fosse sua filha biológica. A rainha a visitou após seu nascimento. Afinal, ela se parecia tanto com sua filha falecida. Apenas um olhar havia gravado a imagem da menina profundamente em seu coração. Sempre que ela via essa criança, a tristeza da rainha pela perda de sua filha era um pouco amenizada, mas como rainha, visitar frequentemente a filha de uma concubina sempre convidaria críticas. A rainha não tinha escolha, a não ser manter distância da menina. Anos depois, soube que a menina havia sido torturada e maltratada pela concubina. A rainha queria vê-la, mas hesitou à porta. Maria lhe disse que Luana estava indo bem agora, comendo e dormindo bem, especialmente adorando doces. O príncipe herdeiro também mencionou vê-la comendo toda vez que se encontravam, como se ela tivesse nascido apenas para comer. Mas a rainha ainda se preocupava. Como rainha, ela havia falhado em cuidar das crianças do palácio. Teria negligenciado seu dever. A criança a ressentiria. Vendo a hesitação de sua mãe, Laudine simplesmente empurrou a porta. Se você está preocupada, entre e veja por si mesma. Mas Luana estava profundamente adormecida. Naquele momento, olhando para a pequena figura da menina, a rainha não conseguia acreditar que essa era uma criança de 8 anos. Como poderia Liliana fazer isso com sua própria filha? A rainha sentiu uma imensa dor no coração. Justo então, a pequena princesa virou-se de repente, fazendo a mão levantada da rainha parar no ar. Após um momento, ela acariciou gentilmente a menina, acalmando-a para um sono profundo. No escritório, a rainha convocou o camareiro, mostrando a ele o relatório da investigação sobre Luana e o palácio da princesa. Embora fundos suficientes tivessem sido alocados para a princesa, muito pouco foi realmente gasto em Luana. O resto havia sido desperdiçado por Liliana. O camareiro ficou chocado com o relatório. A rainha anunciou que pessoalmente gerenciaria os fundos da princesa. A partir de agora, revogando primeiro os privilégios de gastos de Liliana, Laudine lembrou sua mãe que ela certamente veria e faria uma cena. Mas onde Luana estava preocupada, a rainha não cederia. Desta vez, se ela vier para causar problemas, deixe-a vir diretamente até mim. Não há necessidade de ter misericórdia com uma mulher que trata seu próprio filho de forma tão cruel. Foi então que passos leves foram ouvidos do lado de fora. Era Luana brincando com Aiden. A pequena princesa tinha acordado com fome.
e veio procurando. Isso fez Laudine sentir-se como o cartão de refeição pessoal de sua irmã. Mas era realmente hora do jantar. Então Laudine convidou sua mãe para se juntar a eles para o jantar. Só então Luana percebeu que a rainha estava ali. De repente Luana lembrou que a rainha era muito bondosa e não a machucaria. Mas isso não significava que ela não a desaprovasse. Que rainha gostaria da filha de uma concubina problemática? Ela rapidamente desceu dos braços do príncipe herdeiro, mas ainda assim foi carregada até a sala de jantar. A rainha notou que foi sua aparição repentina que fez Luana se retrair. Laudon a tranquilizou: essa criança não vai perder o apetite só porque alguém mais está presente. Isso era verdade. Luana estava comendo ou a caminho de comer todos os dias. Naquele momento, um delicioso bife foi colocado diante da menina, apenas para ser retirado diretamente por Laudine. A rainha achou que estava vendo coisas. O príncipe herdeiro estava realmente cortando carne para a princesa quando seu filho se tornou tão gentil. Ela tinha ouvido que ele até confortou Luana pessoalmente para dormir. A rainha estava ainda mais surpresa. Ele odeia seu meio-irmão Louis, e ele era frio com a filha do conde. Por que ele era tão especial para Luana? Seria porque essa criança tinha o mesmo cabelo dourado e olhos azuis que ela. Se seu filho ainda estivesse vivo, ela teria essa idade também. Ela seria tão adorável quanto ela. Após o jantar, Luana havia acabado de terminar sua sobremesa quando Laudon empurrou sua porção em sua frente. A rainha também deu a dela para a menina. Luana disse que não precisava, mas suas mãos obedientemente aceitaram as oferendas. Essa criança ama comida tanto. Temo que ela possa ser facilmente enganada com comida. A rainha perguntou a seu filho: você não a deixou passar fome? Deixou. Laudon protestou sua inocência. Você não tem ideia de quanto essa pequena pode comer. E uma vez que ela começa a comer, ela não presta atenção em mais ninguém. Assim que ele terminou de falar, uma colher foi oferecida à sua boca. A pequena princesa estava convidando Laudine para compartilhar a sobremesa. A rainha ficou séria avisando seu filho: crianças, levem suas palavras a sério. Tenha cuidado com o que você diz ao redor dela no futuro. Não intimide Luana. Ela se preocupava que Laudon não estava cuidando dela direito. A rainha sugeriu trazer a pequena princesa para viver com ela. Ela perguntou a Luana se gostaria de viver comigo. Até a tentava com comida. Mas Luana havia considerado cuidadosamente. Se queria lidar com sua mãe, ficar com a rainha certamente seria melhor do que com o príncipe herdeiro. Mas pensando nesses dias com o príncipe herdeiro, os cuidados atenciosos de Aiden e Maria, Luana decidiu ficar. A rainha respeitou sua escolha. Justo então Maria entrou de repente com um relatório. Ela hesitou olhando para Luana. Luana percebeu que isso poderia envolver sua mãe. Vendo Laudine prestes a levá-la embora, ela implorou para ficar e ouvir. Mas ele não queria que Luana se envolvesse em conflitos de adultos. O príncipe herdeiro inventou uma desculpa e a levou embora. Maria relatou que as criadas do palácio da princesa estavam procurando em todos os lugares pela princesa, que não ousaram contar a Liliana sobre o desaparecimento da princesa, apenas procurando discretamente elas mesmas. Essas servas, que enganam seus superiores e inferiores, são realmente desprezíveis. Antes de sair, a rainha perguntou a Maria quais sabores de sobremesa a princesa preferia. Depois que a rainha soube que Luana gostava de doces, ela enviou uma mesa cheia de várias sobremesas. Luana ficou chocada: são todos esses para mim? Eu realmente posso aceitar tantos presentes. Entre eles estavam potes de doces elegantemente embalados. Essas eram iguarias que Luana nunca tinha provado antes. A sensação de doçura derretendo em sua boca a encheu de alegria. Até os potes de doces eram feitos de cristal caro. Luana se sentiu um pouco ansiosa, porque a imperatriz estava sendo tão gentil com ela. Ela estava confusa com esse afeto repentino, temendo inadvertidamente que se cometesse algum erro, essa bondade desapareceria imediatamente. Ver você aproveitar tanto certamente agradará a imperatriz. No passado, ela teve que ir a grandes extensões para agradar sua mãe, só para evitar punição. Agora, a imperatriz realmente ficaria feliz, só porque ela gostava de comer. Ela hesitante perguntou novamente: mas eu não posso fazer nada por ela. Posso realmente aceitar essas coisas? O jeito cauteloso da menina fez Maria se sentir de coração partido. Uma criança da sua idade deveria simplesmente aceitar presentes graciosamente. Se você ainda se sentir incomodada, então vá agradecer à imperatriz pessoalmente. Isso parecia uma boa ideia, mas Luana reconsiderou esses dias. O príncipe herdeiro também tinha sido especialmente gentil com ela. Se ela apenas agradecesse à imperatriz e ignorasse o príncipe herdeiro, isso seria inadequado. Afinal, eles eram pessoas tão maravilhosas.
especialmente o príncipe herdeiro, que era praticamente como um anjo. Ele deve ter sofrido muitas desvantagens. Devido à sua bondade excessiva, Maria estava estupefata como era estranho que o príncipe herdeiro estivesse sendo elogiado. Como uma boa pessoa, as crianças são inocentes demais. Como alguém tão frio e sem coração como ele poderia ser aproveitado. Luana sentia que era apenas uma princesa de nome, com uma mãe que adorava causar problemas, porque a imperatriz e o príncipe herdeiro não a odiavam. Eles até designaram Maria como filha de conta para cuidar dela. Ainda assim, Maria afirmava que estava disposta. Qualquer um que conhecesse a princesa acabaria por amá-la. É uma honra servir a princesa. Como a mulher com o segundo maior status no império, você deve se tornar mais confiante. Até mesmo o status de sua mãe Liliana está abaixo do seu. Então você deve elevar seu ânimo. Se você ainda se sentir endividada, vamos assar alguns biscoitos como presentes de agradecimento. Biscoitos recém-assados são aromáticos e crocantes. Eles certamente os amarão. Mas Luana se lembrou que o príncipe herdeiro não comia biscoitos. Maria pegou a pequena princesa. Então vamos dá-los à imperatriz primeiro. Luana estava encantada. Ela sempre tinha recebido bondade dos outros. Agora ela poderia fazer algo para retribuí-los. Eu devo fazer biscoitos deliciosos para expressar minha gratidão. Mas mesmo que ela seguisse as demonstrações de Maria, passo a passo, como fazer os biscoitos estava em suas mãos. Transformar-se em uma espécie não identificada. Luana estava descontente com a imperatriz e o príncipe herdeiro. Provavelmente não comeriam biscoitos como esses. Maria a tranquilizou que a imperatriz adoraria. Afinal, ao vê-los, lembraria a imperatriz dos biscoitos que o príncipe herdeiro fazia quando era criança. Luana achou que isso era só para confortá-la. Então ela de repente percebeu que, além da imperatriz e do príncipe herdeiro, havia mais uma pessoa que ela queria agradecer. Quando Luana reuniu coragem para levar os biscoitos a Aiden, Aiden estava especialmente feliz. A princesa realmente fez biscoitos para nós à mão, e seus biscoitos de guaxinim super fofos, embora na verdade deveriam ser biscoitos de urso. Ver a genuína felicidade de Aiden fez Luana se sentir extremamente satisfeita. Naquele momento, o príncipe herdeiro apareceu de repente. Aiden apressadamente se exibiu para ele. Esses são os biscoitos que a princesa fez para mim. Não são adoráveis? O príncipe herdeiro não conseguiu sorrir, porque ele ainda não os havia recebido. Ignorando os elogios extravagantes de Aiden aos biscoitos, ele disse friamente que não eram fofos. Luana entendeu que parecia que ele realmente não gostava deles. Maria riu. Como isso poderia ser? Eles se parecem muito com o que o príncipe herdeiro costumava fazer. Com essa afirmação, ambos ficaram chocados. A história do príncipe herdeiro foi exposta impiedosamente. Eu fazia biscoitos tão mal quanto ela. O príncipe herdeiro fazia biscoitos tão mal quanto eu. O príncipe herdeiro não queria admitir que seus biscoitos eram feios, então ele reformulou sua avaliação. Olhando com atenção, eles na verdade não são ruins. Parece que ela tem talento. Luana estava cheia de admiração por Maria. Uma frase fez o príncipe herdeiro mudar de tom e elogiá-la. Mas o príncipe herdeiro não seria facilmente manipulado. Ele estava infeliz por suas habilidades culinárias serem comparadas às de Luana. Luana declarou teimosamente que faria biscoitos melhores do que seu irmão. O irmão que escapuliu fez o príncipe herdeiro hesitar. Você acabou de me chamar de irmão. Luana só então percebeu seu deslize. O que devo fazer? Ele vai achar que sou boba. E se ele negar? Luana queria se desculpar. Mas a dor acumulando-se dentro dela a fez começar a chorar. Naquele momento, ela foi abraçada por braços quentes. E a voz suave do príncipe herdeiro disse: Você é minha irmã. Todos foram tão gentis. Cercada de calor, a pequena princesa gradualmente adormeceu. Mesmo em seus sonhos, ela segurava a mão do príncipe herdeiro, relutante em soltá-la. Ele estava olhando para a menina adormecida. Embora ela fosse filha de Liliana, desde o primeiro momento que a viu, ele teve um sentimento diferente. Como se ela fosse realmente sua própria irmã. Em seu sonho, Luana, ainda preocupada, que seu status como filha de uma concubina faria o príncipe herdeiro a desprezar. Até que o príncipe herdeiro respondeu firmemente: Eu estarei ao seu lado. Só então ela mostrou um doce sorriso de criança. Na manhã seguinte, quando Luana abriu os olhos, viu o príncipe herdeiro deitado ao seu lado na cama. Após o choque inicial, ela rapidamente fechou os olhos, fingindo estar dormindo, ocasionalmente roubando olhares para ele. Ela se maravilhou novamente. Como a cor do cabelo deles era idêntica. Inesperadamente, o príncipe herdeiro de repente abriu os olhos. Isso assustou Luana, fazendo-a soltar um grito. O príncipe herdeiro a provocou, que seu disfarce era muito óbvio. Se você quer me olhar,
Apenas diga diretamente por que ser tão secreta. Eu me pergunto de quem você herdou esse hábito. Assim que as palavras caíram, Maria pensou, isso é ruim. O príncipe herdeiro também percebeu que esse comentário poderia lembrar Luana de sua mãe, e aquelas experiências desagradáveis. Ele rapidamente se desculpou com Luana, mas a menina não estava triste, e rebateu que ela puxou ao príncipe herdeiro. Você claramente sabia de tudo, e ainda assim fingiu estar dormindo. Vendo que Luana não estava desanimada, o príncipe herdeiro suspirou aliviado. Ele admitiu que ela era como ele. Então ele vagou pela sala e perguntou, onde está o meu? Luana estava perplexa. Maria a lembrou que o príncipe herdeiro estava procurando biscoitos. Como poderia não haver uma porção para ele dos biscoitos que Luana fez ontem? Mas quando ele soube que realmente não havia nenhum para ele, ele saiu furioso, batendo a porta. No entanto, Luana já havia secretamente decidido continuar trabalhando duro para retribuir ao príncipe herdeiro e a todos os outros neste momento. O conde Shelter estava implorando a imperatriz, desde a última vez em que sua filha foi punida pela imperatriz por suas observações desrespeitosas. Ela não teve a oportunidade de entrar no palácio novamente. Ele implorou à imperatriz para perdoar Selena desta vez. Afinal, ela ainda era apenas uma criança. A imperatriz também sentiu que tratar uma criança tão severamente era muito severo, então ela permitiu que ela viesse ao palácio ao meio-dia para encontrá-la. Selena lançou-se alegremente nos braços da imperatriz. Ela estava chorando e se desculpando, enquanto expressava o quanto sentia falta da imperatriz. Mas desde que a imperatriz conheceu Luana da última vez, sempre que ela via outras meninas pequenas, ela pensava nela. Selena notou que a imperatriz estava frequentemente distraída. Naquele momento, um servo trouxe biscoitos, que Luana havia feito pessoalmente. Uma cesta cheia de sua gratidão para a imperatriz. A alegria da imperatriz era evidente, mas isso feriu os olhos de Selena. A imperatriz nunca havia sorrido assim para ela. Agora ela estava cega de ciúmes. Ela avançou e derrubou os biscoitos. Felizmente, a imperatriz foi rápida e protegeu a cesta. Apenas alguns pedaços caíram no chão e se quebraram. Essa ação deixou a imperatriz completamente irritada. Ela imediatamente mandou os servos levá-la embora. Só então a menina percebeu seu grave erro. Ela chorou e lutou, implorando pelo perdão da imperatriz. Mas a imperatriz apenas olhou tristemente para os biscoitos em sua mão. Selena lembrou-se de quando conheceu a imperatriz pela primeira vez. A bela e elegante imperatriz estava em uma posição alta tão ofuscante. A partir daquele momento, ela sonhou que um dia poderia ser como a imperatriz, tornando-se a existência mais radiante desde então. Sempre que tinha chance, ela tentava chamar a atenção da imperatriz. Ela sabia bem da preferência da imperatriz por meninas. Após perder sua filha, ela sentiu que se capturasse o coração da imperatriz, poderia pular de ser filha de um conde para a querida preciosa da imperatriz. Mas por causa da aparência daquela menina, tudo mudou normalmente. Selena contava com seu status de sobrinha da imperatriz para ser arrogante, agora que ela era desprezada pela imperatriz. As meninas nobres naturalmente aproveitaram a oportunidade para zombar dela, rindo dela por não ter a fortuna da princesa, mas ter a doença da princesa, sempre sonhando em se tornar uma princesa. As meninas a provocaram deliberadamente. Disseram que a imperatriz tratava a princesa Luana como sua própria filha. Isso deixou Selena louca de ciúmes. Ela se virou e saiu com raiva, e ela odiava Luana profundamente. A imperatriz nunca havia sorrido para ela assim, porque ela era tão parcial com aquela garota. Seu status como sobrinha da imperatriz não iria de forma alguma perder para esse tipo de linhagem colateral. Selena, consumida pela raiva, encontrou seu pai conde. Ela exigiu que ele fizesse a imperatriz afastar Luana. Essa declaração absurda o chocou, e ele achou que sua filha tinha enlouquecido. Enquanto isso, a imperatriz soube que Liliana ainda não havia encontrado a princesa. Ela decidiu confrontá-la no dia seguinte e buscar responsabilidade pela apropriação indevida dos fundos de apoio da princesa. Então ela aproveitaria a oportunidade para obter a custódia da princesa, enquanto a imperatriz convidava Luana para almoçar. Maria, que não havia se preparado com antecedência, teve que tirar suas roupas de infância para Luana escolher depois. Ela faria com que designers fizessem roupas sob medida para ela. Luana supôs que era por causa de seu status sensível, para evitar que forasteiros vissem e causassem rumores desfavoráveis. Maria disse a Luana que a imperatriz ficou profundamente emocionada ao receber seus biscoitos, valorizando-os muito. Embora Luana achasse que isso era exagerado, ela ainda estava encantada. Luana ficou deslumbrada com a variedade de vestidos bonitos
Então um vestido rosa chamou sua atenção. Posso experimentar este? Maria a confortou dizendo que ela poderia usá-lo hoje e amanhã. Eles fariam muitos vestidos novos e bonitos para ela. Mas Luana não tinha dinheiro para pagá-los. Não se preocupe, o príncipe herdeiro é um homem super rico. Com a herança do falecido imperador, todas as despesas serão cobertas por ele, sempre deixando o príncipe herdeiro gastar dinheiro. Deixou Luana desconfortável além disso. Como filha de Liliana, ela realmente tinha o direito de entrar no palácio da imperatriz. A imperatriz é sua mãe legítima, então você também é filha da imperatriz. Claro que você pode ir ao palácio da imperatriz. Depois de se arrumar e se vestir, Luana mal conseguia reconhecer a bela pessoa refinada no espelho. Era realmente a mesma garotinha suja de antes. Mas quando Maria trouxe um par de sapatos de couro vermelho, Luana ficou assustada. A cena sangrenta do pesadelo surgiu diante de seus olhos. A sensação de sua mãe, cravando uma faca afiada em seu corpo, parecia tão real que ela recuou assustada. Nesse momento, a voz do príncipe herdeiro veio. Se você não gosta deles, então não os use. Ele estendeu a mão e pegou a garota. Eu a carregarei o dia todo, para que ela não precise andar ou usar sapatos. Carregando a garota, ele se virou e saiu. Aiden lembrou Maria da reação desencadeada da princesa ao ver os sapatos. Só então, Maria percebeu que algo estava errado com a garota. O príncipe herdeiro perguntou a Luana se ela não gostava dos sapatos. Os sapatos são bonitos, mas apenas muito vivos em cor. Então, a partir de agora, nada vermelho aparecerá diante de você. Você é a princesa e ninguém pode criticá-la. Incluindo Liliana, eu sempre a protegerei. As palavras do príncipe herdeiro tranquilizaram muito Luana. Logo chegaram ao palácio da imperatriz, uma vez que a imperatriz lidava com assuntos de estado importantes. Muitas pessoas iam e vinham aqui todos os dias. Quando viram o frio coração do príncipe herdeiro, que na verdade carregava uma garota, todos começaram a fofocar, especialmente o cabelo dourado e os olhos azuis de Luana, que se tornaram o foco de suas discussões acaloradas. Percebendo o desconforto da garota em seus braços, o olhar penetrante do príncipe herdeiro varreu a multidão. A multidão imediatamente ficou em silêncio. Nesse momento, Luana notou um cavalheiro de cabelos prateados. Era o Duque Esteban. Luana achou que ele parecia familiar, como se ela o tivesse visto em algum lugar antes. Neste momento, uma criada na multidão viu Luana. Ela ficou muito alarmada. Como a princesa poderia estar aqui? Ela deve informar rapidamente a senhora Liliana. Há muito tempo havia uma bela elfa, quem se tornou a primeira imperatriz do imperador. Após sua persistente busca, o imperador, para agradar sua imperatriz, gastou enormemente para construir o magnífico palácio da imperatriz. Luana ficou maravilhada com o esplêndido palácio. Há realmente elfos neste mundo? Claro que há. Mas eles nunca se comunicam com estranhos. Eles apenas mantêm contato com membros da realeza, relacionados à primeira imperatriz. Quando chega o festival de Ano Novo, eu posso te levar para conhecê-los. Ouvindo que poderia conhecer elfos, Luana ficou extremamente animada. Nesse momento a criada, Taran, veio para recebê-los. Sua atitude era amigável e calorosa. Luana achou estranho, porque todos ao redor da imperatriz eram tão legais com ela. Mesmo sendo a filha de uma concubina, eles desprezavam ela, merecendo gozar de sua boa vontade. Isso é bem ousado, não é? Quando notou as emoções nervosas da garota, o príncipe herdeiro a confortou suavemente. Vendo-os chegar, a imperatriz os cumprimentou calorosamente. Luana sussurrou no ouvido do príncipe herdeiro, perguntando o que deveria dizer para deixar a imperatriz feliz. A imperatriz ficou completamente encantada com esse comportamento. O príncipe herdeiro carregou Luana diretamente para seu assento. A imperatriz viu que a garota não estava usando sapatos, e perguntou o motivo. O príncipe herdeiro simplesmente disse que não havia necessidade de sapatos, já que ele a estava carregando. Pratos deliciosos foram servidos. Luana obedientemente abriu a boca, esperando que o príncipe herdeiro a alimentasse. A imperatriz observava com desejo. Ela também queria alimentar a garota. Nesse momento, um servo entrou apressadamente. Sua Alteza, a concubina, chegou. Os olhos do príncipe herdeiro imediatamente se tornaram frios. Isso diz respeito à direção do futuro destino de Luana. Ela implorou ao príncipe herdeiro, esperando que também pudesse participar. Nesse ponto, a imperatriz avançou para confortar a garota. Ela disse a ela para esperar aqui em segurança. Já faz tanto tempo que não vejo minha filha. Eu quero passar mais tempo com você. Essa palavra filha quase trouxe lágrimas aos olhos de Luana. Até mesmo a própria mãe biológica nunca a chamou assim. Embora a situação fosse crítica, ela se sentia muito segura. É essa a segurança de ser protegida por outros. A empregada se ajoelhou tremendo no chão.
Ela tinha medo da baixa pressão, que emanava da mulher de cabelo vermelho. Liliana nunca imaginou que sua filha, normalmente tímida, se atreveria a fugir, e ainda procuraria refúgio com sua inimiga mortal, a Imperatriz. Quando olhou os documentos, o pessoal da Imperatriz entregou. Ela estava furiosa. A Imperatriz não seria apenas responsável pelas despesas futuras da princesa, mas também exigia reembolso de fundos anteriormente apropriados àquelas empregadas. Realmente se atreveram a ocultar a notícia da fuga de Luana. Se tivessem relatado prontamente, ela não estaria em uma posição tão passiva agora. Pensando nisso, ela não conseguiu mais conter sua raiva. Seu rosto se contorceu enquanto ela jurava que garantiria que Luana recebesse a punição mais severa. Nesse momento, um homem chamou seu nome suavemente. Liliana rapidamente se aninhou ao lado do imperador, acariciando os olhos do imperador. Então ela fez o homem, que havia recuperado brevemente a clareza, voltar a adormecer, olhando para o homem diante dela. Liliana concebeu um pensamento maligno. Já que essa garota era tão desobediente, ela a tornaria tão dócil quanto um cachorro de estimação, assim como seu pai. Enquanto isso, o príncipe herdeiro estava prestes a se juntar à imperatriz. Para encontrar Liliana, Luana tentou impedi-lo, preocupada com sua segurança. Afinal, em seu sonho, sua mãe a mataria no futuro. Ela não poderia ter certeza de que sua mãe não machucaria o príncipe herdeiro, mas como poderia explicar isso para que ele acreditasse nela? Você está preocupado comigo? Não se preocupe. Eu sou muito mais forte do que você imagina. Luana ainda queria impedi-lo, mas o príncipe herdeiro já tinha saído. Ainda assim, ela não poderia apenas esperar ociosa no jardim. Liliana reclamou impacientemente que havia esperado tanto pela imperatriz. Quão desrespeitosa! A empregada da imperatriz não a mimou. Você claramente chegou cedo. Liliana revirou os olhos. Como se atreve uma mera criada a ser tão arrogante? Quando meu filho se tornar imperador, vou reduzir o palácio da imperatriz a cinzas. Nesse momento, a imperatriz e o príncipe herdeiro chegaram. A expressão de Liliana mudou ao ver o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro a olhou com desdém. A imperatriz perguntou diretamente a Liliana qual era o seu propósito ao vir aqui. Aparentemente, Liliana veio em busca dos fundos da princesa. Como mãe biológica de Luana, ela deveria naturalmente gerenciar as despesas da filha. A imperatriz refutou isso, já que Luana era uma princesa. Não havia problema em ela gerenciar os fundos. Liliana estava furiosa. Eu sou quem deu à luz e criou ela. O príncipe herdeiro zombou. Mas Luana parece desejar não ter nascido para você. Ele jogou uma pilha de documentos diante de Liliana. Tudo isso diz respeito ao palácio da princesa e relatórios de saúde. Como você explica resultados tão terríveis? Onde você gastou os fundos da princesa? A imperatriz deu a Liliana duas opções: ou abrir mão da custódia de Luana, ou devolver todos os fundos anteriormente mal apropriados. A mulher ficou em silêncio por um momento. Então zombou como imperatriz. Você está tão focada na filha dos outros. Você não tem medo de que as pessoas comentem que você não consegue esquecer sua filha morta. Então você rouba outra criança parecida como substituta. Nesse momento, o príncipe herdeiro notou uma pequena figura próxima, mas quando ele correu atrás dela, apenas um pequeno sapatinho permaneceu no chão. Luana conhecia bem a crueldade de sua mãe. Então, quando sua mãe veio ao palácio da imperatriz para causar problemas, a pequena princesa se preocupou com a segurança do príncipe herdeiro. Decidiu segui-lo secretamente. Luana se escondeu sob as cobertas, fingindo descansar após enganar Maria. Ela enfiou uma boneca sob o cobertor e então saiu secretamente do palácio. Ela não podia apenas assistir enquanto as pessoas que a ajudaram eram colocadas em perigo, mas anteriormente, ela sempre saía com o príncipe herdeiro. Agora sozinha, ela perdeu completamente o caminho. Depois de vagar por um longo tempo, ela parecia nem saber onde estavam se encontrando. Mas, pensando nos cuidados meticulosos do príncipe herdeiro com ela, Luana ficou mais determinada a encontrá-los. Nesse instante, uma gota de água apareceu de repente diante dela. Estava brilhando com uma luz ofuscante, flutuando no ar como se estivesse guiando o caminho. Ela rapidamente a seguiu. Em breve ela chegou ao jardim, onde a imperatriz confrontou Liliana. Ela se escondeu em um canto ouvindo a conversa deles. Bem a tempo de ouvir Liliana acusar a imperatriz porque ela não conseguia esquecer sua filha morta, ela tomou Luana como um substituto, e que ela tinha sido amaldiçoada desde a infância. Qualquer um que entrasse em contato com ela sofreria. O jovem coração de Luana ficou muito chocado. Ela aparentemente colocou a imperatriz e o príncipe herdeiro em uma posição tão difícil. Ela vagou de maneira desanimada para um palácio abandonado, e ela se lembrou de tudo desde sua fuga. Foi um erro desde o começo.
quando ela se mudou para o palácio da princesa herdeira. Alguém como ela, que só trouxe problemas para os outros, realmente precisava existir. Isso não é verdade. De repente uma voz veio. Luana ficou surpresa ao ver uma graciosa, jovem mulher aparecer diante dela. Esta era na verdade sua versão de 18 anos, do sonho profético. Parece que você não se lembra de tudo do sonho. O que é melhor, você já seguiu um caminho diferente. Então você não viverá o futuro que eu passei. Antes que Luana pudesse entender seu significado, a jovem mulher desapareceu neste momento. O príncipe herdeiro finalmente chegou. Depois que ele encontrou o sapato perdido de Luana, ele havia rastreado pistas até lá. Vendo a aparência preocupada do príncipe herdeiro, Luana se sentiu muito culpada. Ela pensou que sua existência era o que tornava as coisas tão difíceis para eles. Mas as próximas palavras do príncipe herdeiro fizeram Luana imediatamente explodir em lágrimas. Você é minha irmã. O que quer que você queira fazer é perfeitamente natural. A menina se jogou em seus braços, soluçando alto essa palavra irmã. Aplacou todas as suas inseguranças. Fez ela se sentir amada e querida. Talvez por ter chorado demais, Luana adormeceu ao acordar. Ela viu o príncipe herdeiro dormindo ao seu lado. Ela chamou de irmão com carinho. E caiu de volta em um sono profundo, com a voz reconfortante do príncipe herdeiro. Após uma extensa investigação, e o padrão do escudo que apareceu na pulseira, pode-se confirmar. Isso pertencia à família do Duque Esteban. O príncipe herdeiro soube das circunstâncias específicas daquele dia. Ele não esperava que o filho do Duque fosse tão astuto quanto seu pai, realmente dando um presente a uma garota que acabará de conhecer. Tanto o príncipe herdeiro quanto Aiden sentiram que o garoto tinha segundas intenções, mas Maria começou a vê-los como um casal. Na época, o garoto não reconheceu a identidade de Luana como princesa. Mesmo assim deu a ela uma pulseira tão valiosa. É amor quando o garoto não desprezava a aparência simples de Luana, e ele ainda assim lhe deu um presente. Não era isso amor à primeira vista. O príncipe herdeiro de repente sentiu uma crise. Sua repolho poderia ser comido. Ele pediu a Aiden para investigar minuciosamente. Este filho do Duque parece necessário conhecer esta pessoa. Enquanto isso, o filho do Duque, Carlin, estava lendo quando viu seu pai se aproximar. Com um sorriso ele percebeu problemas. Não outro convite para vários banquetes. Inesperadamente desta vez, o Duque mencionou a pulseira de antes. Anteriormente Carlin alegou ter perdido a pulseira. Mas agora o Duque disse misteriosamente que ele sabia quem a tinha. Como isso é possível? Ninguém deveria saber que eu dei a pulseira àquela garota. Vendo a expressão culpada de seu filho, o Duque entendeu. Parece que ele estava certo em se encontrar com a imperatriz. Mais cedo o Duque e a imperatriz discutiram que seu filho era obediente e sensato e ele esperava que pudesse se tornar bons amigos da princesa. Mas a imperatriz se preocupava que se eles se aproximassem demais, não causaria mal-entendidos. O Duque olhou as cartas na mesa, propondo o casamento à princesa, explicando que essa era uma abordagem vantajosa para ambos, porque seu filho era um candidato de casamento suficientemente excelente. Se ele interagisse com a princesa, isso desencorajaria aqueles com intenções impróprias em relação à princesa. De forma semelhante, isso desencorajaria aqueles interessados em seu filho. Afinal, as crianças ainda eram jovens. Apenas se tornando amigos, os rumores deveriam rapidamente diminuir. O Duque afirmava estar cultivando uma amizade pura, mas em privado, na verdade, queria que as crianças crescessem juntas. Com o apoio do Duque, esta seria uma boa oportunidade para a princesa, cuja situação atual era desconfortável, para estabelecer sua posição, e também poderia fazer os presunçosos, Liliana e seu filho, sofrerem. Carlin não tinha ideia dos planos de seu pai. Ele apenas se sentia inquieto. Luana estava deitada na cama se sentindo bastante entediada. Maria disse a ela que Aiden veria vê-la em breve, e ele havia preparado presentes com cuidado. Vendo o estado animado de Maria, Luana ficou curiosa. Ela perguntou a Maria sobre seu relacionamento com Aiden. Ela tinha notado que, sempre que Maria fazia contato visual com Aiden, ela sorria especialmente feliz. Então Luana pensou que eles deveriam ser compatíveis. Maria corou e estava prestes a dizer algo, quando Aiden e o príncipe herdeiro entraram. Mas Luana não se sentiu atraída pelos presentes. Em vez disso, ela perguntou diretamente a Aiden como ele via Maria. Com as dicas frenéticas de Maria, Aiden ficou completamente confuso. Então ele mudou de assunto. Ele apresentou suas orgulhosas criações a Luana, tantas que Luana não conseguia carregar todas. Desde que recebeu os biscoitos de Luana, ele determinou que as preferências estéticas da princesa eram muito semelhantes às suas, sentindo que havia encontrado um espírito afim.
mas a expressão de Luana mudou, pensando que isso era ruim. Adam poderia achar que aqueles biscoitos, que ela mesma achou feios, representavam seu gosto. Luana quis recusar, mas vendo a expectativa de Aiden, ela estava extremamente dividida naquele caso. Vou abrir e ver. O príncipe herdeiro percebeu o dilema de Luana, então ele se ofereceu para olhar primeiro, de verdade. Luana rapidamente enfiou os presentes nos braços do príncipe herdeiro. Até Maria nervosamente deu vários passos para trás. O príncipe herdeiro se preparou mentalmente, respirou fundo e abriu a caixa. Então a jogou para Maria para que ela a queimasse imediatamente. Era o tipo de coisa que tiraria anos da sua vida. Só de olhar Aden estava profundamente desencorajado. Afinal, até sua irmã estava completamente enojada com suas criações ao ver a aparência desanimada de Aden. Luana se sentiu um pouco culpada e ficou curiosa sobre o que o presente realmente era. Talvez eu devesse aceitá-lo de jeito nenhum. É prejudicial à sua saúde mental. Luana confortou Aiden, que estava agachado no canto. Ela explicou que aqueles biscoitos feios não eram sua preferência, eram apenas tentativas fracassadas para impedir a curiosidade de Luana. O príncipe herdeiro prometeu dar a ela um presente, que ele lutou para conseguir. Até mesmo o irmão teve dificuldade em obtê-lo. Deve ser algo muito valioso. Você realmente pode me dar isso? Maria percebeu que o príncipe herdeiro poderia estar se referindo àquele livro. De jeito nenhum, dando presentes baseados em suas próprias preferências. Como ele é diferente de Adam. Maria temia que Luana não aceitasse. Então, primeiro, ela perguntou se gostava de ler para prepará-la mentalmente. Mas Luana disse que nunca tinha lido livros. Maria de repente percebeu como poderia uma criança, que sofreu abuso desde a infância, ter tido a oportunidade de ler livros. Ela encorajou Luana, deixe-me acompanhá-la na aprendizagem. E imediatamente Maria começou a listar livros, planejando ler contos de fadas para Luana diariamente. Vendo seu jeito sério, Luana ficou um pouco surpresa. Ela nunca imaginou que alguém leria contos de fadas para ela, porque sua mãe nunca a tratou assim. Mesmo quando ela estava doente, sua mãe a negligenciou. Até mesmo as criadas sussurravam pelas costas. Ela é realmente a filha biológica de Liliana. Luana lutou com a decisão de contar a ela que na verdade ela conseguia ler, mas ela mal conseguia dizer que aprendeu em um sonho. Logo várias pilhas de livros de histórias foram entregues ao quarto. Hoje vamos ler como o primeiro imperador e imperatriz forjaram um império. Há muito tempo, havia um jovem com cabelo tão radiante quanto a luz do sol. Um dia sua vila sofreu uma desgraça. Durante a resistência, o jovem conheceu uma bela elfa, de cabelos azuis e olhos azuis. A elfa ajudou o jovem a derrotar seus inimigos. Com o passar do tempo, o jovem se apaixonou pela elfa, e ele construiu um magnífico palácio para fazer o pedido a ela. A elfa aceitou o pedido do jovem, mas ao mesmo tempo ela impôs uma condição. A história do primeiro imperador e imperatriz terminou abruptamente aqui. Luana sentiu que a história carecia de rigor e muitos detalhes. E qual condição a primeira imperatriz propôs? Maria explicou que isso era apenas um conto de fadas, e que grande parte do conteúdo era baseada em lendas populares. Mas Luana tinha uma forte sensação de que tudo no livro era verdade, especialmente o amigo de infância do jovem na história, que abençoou o casal em lágrimas. Ela realmente estava abençoando o futuro do imperador e da imperatriz. Vendo que a pequena princesa tinha muitas perguntas, Maria planejou ler a história novamente. Mas Luana disse que se lembrava de tudo, e começou a recitar capítulos dela. Maria ficou impressionada sem um único erro. Ela selecionou aleatoriamente vários trechos da história. Luana conseguiu recitá-los todos perfeitamente. Meu Deus! Você se lembra de tudo após apenas uma leitura. E você pode aprender a ler e entender o significado. Em tão pouco tempo a princesa é uma gênia. Parece que professores formais precisam ser contratados para educá-la. Neste ponto, Luana apontou para uma ilustração no livro, e perguntou onde era. Este é o reino de Tira no deserto. A imagem mostra o palácio do reino. Luana olhou atentamente para esta imagem. Uma sensação esmagadora de familiaridade a inundou. Ela parecia ter estado aqui em seus sonhos. Enquanto isso, Escher estava muito frustrado com seu irmão. O presente de Aiden para a princesa. Que trauma psicológico a jovem princesa sofreria ao ver essas coisas. Mas a princesa não as viu. Maria as jogou fora. Bom trabalho, irmã Maria. Felizmente, depois de descartá-las, ela consolou Aiden com cuidado, para que a mentalidade de Aiden não desmoronasse. Ashir tinha ouvido um amanhecer mencionar a princesa. Ultimamente, até o príncipe herdeiro e Maria eram muito afeições por ela, o que deixou Ashir curioso sobre a princesa. Ela queria conhecê-la. Aiden prometeu ajudar
a organizar isso, mas eles teriam que esperar até depois, selecionando empregadas e cavaleiros para Luana. Asher não esperava que a vida anterior da pequena princesa fosse tão miserável, nem mesmo ter empregadas dedicadas. A vil Liliana era realmente desumana. Só de pensar em como o pai delas foi assassinado por Liliana, Asher estava cheia de ódio por essa mulher, mas sem provas diretas. Elas só podiam assistir a mulher sair impune. Pensando nisso, Asher ficou tão emocional que quase desmaiou. Aiden apressadamente avançou para apoiá-la, mas todos eram pessoas de bom coração. Não redirecionaram seu ódio por Liliana em direção à pequena princesa. Asher apenas achou uma pena. Se sua saúde estivesse melhor, poderia ela ter se tornado a empregada dedicada da pequena princesa. Desde que Asher desmaiou no palácio, sua saúde havia se deteriorado. Embora todos os médicos dissessem que ela não tinha problemas, ela ainda se sentia frequentemente mal. Ao saber do desejo de Asher de conhecer Luana, o príncipe herdeiro concordou em levar Luana para fora do palácio. Para visitá-la, Aiden ficou satisfeito, mas também preocupado, afinal, Liliana havia tentado anteriormente assassinar o príncipe herdeiro. Sair do palácio seria perigoso, pensou o príncipe herdeiro. Liliana não seria tola o suficiente para agir em público. Havia apenas uma coisa que ele não conseguia entender, mesmo sabendo que nem todos os pais amam seus filhos. Uma mãe como Liliana, que via a própria filha apenas como uma peça de xadrez, era realmente rara no mundo nesta época. A imperatriz convocou o príncipe herdeiro para discutir o agendamento de encontros para Luana. A imperatriz pensou que a sugestão anterior do duque Esteban fazia sentido. Além disso, não havia crianças adequadas da mesma idade no palácio. Apenas o filho do duque, Carlin, era a melhor escolha, mas o príncipe herdeiro estava relutante. Quando encontrou o duque anteriormente com Luana, ele sentiu que o velho era excessivamente entusiasmado. Então foi por isso que ele tinha fixado os olhos em seu próprio filho. E Luana, o príncipe herdeiro, se preocupava que ter um garoto como amigo da princesa poderia levar a rumores desfavoráveis. Mas então, ele se lembrou de ter crescido com Maria e Asher. Então ele não tinha mais nada a dizer. Vendo o ressentimento de seu filho, a imperatriz riu dizendo que ele estava com ciúmes. Mas à medida que a princesa crescia, era cada vez mais inadequado para ela continuar vivendo com um príncipe herdeiro. A imperatriz planejou mudar Luana para o Palácio da Glória. O príncipe herdeiro ficou surpreso. Não é aquele palácio que a mãe construiu especificamente para sua filha. Antes dela nascer, ela realmente estava disposta a deixar Luana se mudar. A imperatriz parecia ter aceitado a passagem de sua filha. Luana apareceu na escuridão, percebendo que estava sonhando. De repente uma mão aparecendo lhe deu algo. Essa doçura familiar era idêntica ao que ela havia provado. Em seu sonho anterior, Luana olhou para cima. Um homem sorriu para ela. Você gosta? Antes que Luana pudesse perguntar quem ele era, o homem desapareceu na nada. A profunda sensação de perda em seu coração a fez acordar instantaneamente. Ela abraçou Maria chorando suavemente. Quem era aquela pessoa? Por que ela sentia tanta tristeza ao vê-lo desaparecer? O duque Esteban estava discutindo com sua esposa sobre enviar seu filho para ser o companheiro da princesa. Agora que o convite formal havia sido emitido, a questão estava resolvida. Sua esposa não entendia. Anteriormente, quando Liliana se aproximou do duque, ela queria que Carlin interagisse mais com o segundo príncipe, mas o duque recusou. Ainda assim, agora, ele ativamente enviou Carlin para ser o companheiro da princesa. O duque explicou que atualmente, o guardião da princesa era a imperatriz. Então fazer amizade com a princesa não tinha nada a ver com Liliana. Afinal, ninguém queria qualquer envolvimento com uma concubina astuta. Quanto ao pobre Carlin, ele aparentemente ainda não sabia que havia sido dado pelo pai. Após terminar de ler, Luana estava entediada. Maria sugeriu levá-la para um passeio no pátio. Vendo a bela paisagem, a menina estava especialmente feliz. Esta era sua primeira vez visitando um pátio. No passado, ela sempre foi aprisionada por sua mãe em seu quarto. Nunca vendo a luz do dia, Maria a abraçou com compaixão. Este é apenas um pequeno pátio comum. Eu acredito que você verá um mundo mais amplo no futuro. Este também foi o lindo desejo do pai da Maria para sua filha antes de sua morte. Luana retribuiu o abraço da Maria, que chorava suavemente, e a acariciou gentilmente para confortá-la. A mãe de Maria havia falecido logo após seu nascimento, e seu pai a criou com muito carinho depois. Seu pai se sacrificou enquanto cumpria uma missão de cavaleiro real. Maria sempre amou e teve orgulho de seu pai. Luana sentiu vagamente que essa missão poderia estar relacionada à sua mãe. Se sua mãe fosse responsável pela morte do pai da Maria, como ela poderia enfrentá-la então?
Maria a confortou dizendo para não se sentir sobrecarregada. Afinal, ela era a princesa amada. O distante príncipe herdeiro ouviu a conversa delas. Nessa missão o pai de Aiden também havia perecido, com amigos próximos e parentes morrendo um após o outro. O príncipe herdeiro se sentia profundamente culpado. Além disso, ele estava criando o filho de seu inimigo. Não era isso uma exploração da bondade deles? Embora Aiden enfatizasse repetidamente que nunca o culpou, o coração do príncipe herdeiro permanecia extremamente complexo. Enquanto isso, Maria fazia flores em um anel. Luana tentou acompanhar, mas fez uma bagunça torta. Ainda assim, após muito esforço, ela finalmente conseguiu. Então Maria fez uma coroa de flores maior, colocando-a na cabeça de Luana. Você é como uma fada das flores. Luana também lhe deu o anel de flores que completou. Eu sempre fui grata a você. Aiden viu isso e também quis um. Luana começou a vê-los como um casal, generosamente, afirmando que faria anéis combinando para eles. Nesse momento ela notou que a expressão do príncipe herdeiro estava um tanto séria. Ele estava bravo por ela ter colhido flores do pátio, mas isso não era o que preocupava o príncipe herdeiro. Ele precisava discutir assuntos sobre seu palácio. O coração de Luana pulou uma batida. Será que seu irmão estava mandando-a de volta para o palácio do qual ela havia fugido? A garota ficou confusa, perguntando-se se havia feito algo errado, porque ela estava sendo mandada embora. Ela deveria voltar para seu próprio palácio, mas ela não queria voltar, porque aquele lugar era seu pesadelo. A garota agarrou as roupas do príncipe herdeiro e pediu: não vou te incomodar. Por favor, não me envie de volta para o palácio da princesa. O príncipe herdeiro estava perplexo com a reação incomum de Luana. Então era isso que ela havia entendido errado. Como eu poderia enviar você de volta para sua antiga residência? Eu quero que você viva em um novo palácio. Você já ouviu falar do Palácio da Glória? Luana tinha ouvido menções a ele. Em sua impressão, apenas pessoas verdadeiramente notáveis poderiam residir lá. Sempre que sua mãe xingava a imperatriz, ela mencionava aquele lugar, dizendo que a imperatriz estava muito afetada. Ela mantinha um palácio separado para sua filha falecida, e quando as donzelas falavam mal de sua mãe, pelas costas elas diziam que ela era presunçosa por cobiçar o Palácio da Glória, que era claramente uma residência preparada pela imperatriz para sua filha biológica. Pertencia à verdadeira irmã do príncipe herdeiro. Como ela poderia viver lá? Talvez aos olhos da imperatriz e do príncipe herdeiro, ela fosse apenas uma substituta daquela criança. O príncipe herdeiro notou a expressão preocupada da garota e disse: não pense demais nisso. Eu escolhi aquele lugar simplesmente porque é bem mantido. Se você quer viver lá, é totalmente sua decisão. Se você estiver incerta, vamos dar uma olhada juntas agora. As palavras sinceras do príncipe herdeiro tocaram profundamente a garota. Ter a sorte de viver com eles. Mesmo como uma substituta, ela estaria disposta. O príncipe herdeiro disse a Luana que em alguns dias, ele organizaria para que ela conhecesse um novo amigo. Luana sabia que por causa de sua mãe, sua reputação não era boa. Até a criança que oferecia pulseiras a estranhos a chamava de filha de Liliana, e ela também estava irritada com Louis. Alguém realmente gostaria de ser amiga dela. O príncipe herdeiro tranquilizou Luana, dizendo que se alguém ousasse desrespeitá-la, ela deveria lhe contar, e ele certamente os responsabilizaria. Eles logo chegaram ao Palácio da Glória. Luana ficou imediatamente cativada pela magnífica estrutura branca, vendo o sorriso encantado da garota. O príncipe herdeiro se sentiu gratificado. Ele lhe disse que se houvesse algo que ela não gostasse, eles poderiam derrubá-lo e reconstruí-lo. Luana não conseguia suportar ver um lugar tão bonito danificado, nem que fosse um pouco. Ela avistou uma fonte no jardim. Luana correu animadamente até lá. No momento em que sua mão tocou a água, a fonte inacabada repentinamente jorrou água. Luana sentiu a água fresca, e ela experimentou um imenso conforto. Enquanto isso, o príncipe herdeiro e Maria ficaram atonitos com aquela cena. A menina estava cercada por gotículas de água cristalina, perdida em uma diversão brincalhona. A garotinha não percebeu que sua brincadeira casual com a água havia convocado um elfo da água. O príncipe herdeiro e Maria ficaram paralisados, observando a menina envolta em gotículas de água. Era raro para humanos convocarem elfos. Mesmo entre princesas de linhagens reais, apenas aqueles escolhidos possuem o poder de controlar elfos. Maria achou estranho que a princesa Luana, apenas de linhagem colateral, também pudesse convocar elfos. O príncipe herdeiro explicou que ocasionalmente, aqueles de linhagem colateral nascem com um sangue ancestral relativamente puro, tornando isso possível. No entanto, parecia que Luana não estava usando ativamente seu poder, mas sim que o elfo a estava entretendo.
No entanto, essa questão deve permanecer confidencial, sem que forasteiros soubessem disso. Nesse momento, Luana de repente caiu na piscina. Quando foi puxada para fora, ela sorriu timidamente, alegando que foi por sua própria desastrada. Mas o príncipe herdeiro sabia que era a travessura do elfo. Temendo que Luana pudesse pegar um resfriado, o príncipe herdeiro a levou para o Palácio da Glória, e ele disse a Maria para buscar roupas limpas. Luana se sentiu um pouco arrependida. Ela não esperava se separar de seu irmão tão cedo e ainda estava bastante relutante. Mas quando viu o quarto luxuosamente mobiliado, ela hesitou um pouco. Realmente adorava esse quarto. Ainda assim, pensar em se mudar para cá significava não ver seu irmão com frequência. Luana ficou confusa novamente. O príncipe herdeiro a tranquilizou, que seus palácios eram próximos, e que ela poderia voltar a qualquer momento. Além disso, o Palácio da Glória ainda precisava de vários meses de reforma, então não havia necessidade de se angustiar agora. Enquanto Luana era levada para trocar de roupa, o príncipe herdeiro discutia a questão do elfo com Adon. Anos atrás, depois que Escher desmaiou misteriosamente, a imperatriz e o príncipe herdeiro investigaram a causa. A imperatriz até contatou os elfos, que especularam que ela poderia estar sob alguma maldição. O príncipe herdeiro se preocupou que, se Luana não fosse uma invocadora designada, ela também poderia estar sob uma maldição. Hoje ele pegou um token e disse a Aiden para fazer as pessoas revisarem toda a literatura e relatos, para buscar sintomas semelhantes. Enquanto isso, a imperatriz também se preocupava com a saúde de Escher. Ela suspeitava há muito tempo que a maldição de Escher estava conectada a Liliana. Afinal, alguém tão cruel com sua própria filha encontraria fácil se envolver com forças perigosas. Luana voltou vestindo roupas limpas. O príncipe herdeiro ficou surpreso ao vê-la, ainda com aquele vestido velho de antes, e perguntou se estávamos com pouco dinheiro. Maria franziu a testa impotente. Não era uma questão de dinheiro, mas de tempo e pessoal. Todos os designers habilidosos da capital tinham agendas completamente lotadas, e estavam ocupados com outros assuntos, esquecendo completamente de encomendar roupas para Luana. Isso é simples o suficiente. Vamos convocar todos os designers do Império, em nome da família real. Maria ficou astonada. Essa foi a primeira vez que o príncipe usou sua autoridade para um assunto pessoal. Ela estava ainda mais animada do que ele. Ela olhou expectante para o documento, com o selo real. Então ela se virou para segurar as mãos de Luana, dizendo animadamente a ela que em breve, ela teria mais roupas novas do que poderia usar. Ela imediatamente correu para emitir o anúncio, extraordinariamente entusiasmada. O príncipe herdeiro pegou a mão de Luana, perguntando se ela gostava daquele lugar. Luana olhou alegremente para o novo palácio, perguntando repetidamente se ela realmente poderia viver aqui. Claro, este lugar pertence a você a partir de agora. No dia seguinte, enquanto Luana lia sozinha, Maria sugeriu encontrar um professor para ensinar ela. Afinal, um professor profissional poderia fornecer uma orientação mais detalhada com o talento de Luana. Estudar com um professor certamente a tornaria mais competente, mas Luana parecia resistente. Por algum motivo, sempre que ela ouvia palavras como professora ou estudar, ela se sentia gelada até os ossos, e seu humor deteriorava. Isso estava relacionado àquele sonho profético, mas ela não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Ela só podia adiar dizendo que estudaria mais tarde. Ao se reportar ao príncipe herdeiro, Maria expressou suas preocupações, mas o príncipe herdeiro imediatamente percebeu que Maria, na verdade, se preocupava que, se Luana não fosse perfeita o suficiente, ela poderia ser menosprezada por outros nobres. Devido à sua linhagem, Luana é uma princesa, então ela não precisava se condescender para atender aos padrões nobres. Então, a menos que ela queira aprender ativamente. Não a force. Maria percebeu que estava ansiosa demais, e que inadvertidamente desrespeitou a princesa Luana. O príncipe herdeiro perguntou sobre o progresso das novas roupas de Luana. Maria informou que estilistas de todo o país chegariam ao palácio amanhã. Cedo na manhã seguinte, uma proprietária de loja de roupas chegou apressadamente à sua loja. Ela disse ao designer Jesse para cancelar todos os pedidos de amanhã. Jesse estava completamente perplexo, até que viu a notificação real, entregue a ele pela proprietária. O príncipe herdeiro queria novas roupas feitas para a princesa de 8 anos. Finalmente apareceria aos olhos do público. Se suas roupas pudessem conquistar o favor da princesa, isso significaria pedidos reais contínuos no futuro. Então todos se apressaram, freneticamente, alterando roupas feitas anteriormente para tamanhos infantis. Jesse olhou para a notificação em sua mão. Se a princesa usasse roupas que ele desenhou,
Algum dia seu desejo poderia se tornar realidade. O príncipe herdeiro estava perplexo. Ele era a pessoa que queria escolher novas roupas para sua irmã. Porque sua mãe apareceu aqui primeiro. Você está escolhendo roupas para uma garota. O que um homem como você entenderia? A zombaria implacável da imperatriz atingiu o coração do príncipe herdeiro. Ele se virou para perguntar a Maria o que estava acontecendo. Maria estava perplexa. Eu não tenho ideia. O príncipe herdeiro notou a enfermeira sorridente ao lado da imperatriz. Talvez Aiden tivesse vazado informações. Aiden protestou sua inocência, dizendo que apenas mencionou isso a um chiar, que foi ouvido pela enfermeira. Enquanto isso, Luana se concentrou apenas em comer bolo, como se os eventos de hoje não tivessem relação com ela. O príncipe herdeiro estava curioso. Durante seu último encontro com a imperatriz, Luana estava nervosa, porque ela estava tão à vontade hoje. Ela nem olhou na direção dele. Ao comando do príncipe herdeiro, uma deslumbrante variedade de vestidos diversos, magníficos foi apresentado. Luana estava deslumbrada, todos eram tão bonitos. O primeiro designer apresentou orgulhosamente sua obra-prima, um vestido formal azul feito com esmero. Vendo o interesse de Luana, Maria trouxe várias meninas pequenas. O príncipe herdeiro explicou que elas estavam lá para experimentar as roupas formais, para mostrar como ficavam quando usadas. Luana de repente entendeu. Então elas estão experimentando para mim. A imperatriz perguntou a Luana se ela gostava, e Luana respondeu instintivamente que sim. Mas o príncipe herdeiro notou que Luana não olhou com atenção e em silêncio. Reclamou que a chegada inesperada de sua mãe havia deixado Luana nervosa. Luana rapidamente negou isso, dizendo que não estava nervosa, mas simplesmente achava tudo novo. Embora seu último encontro com a imperatriz a tivesse deixado nervosa, agora ela se sentia incomumente relaxada. Isso estava realmente tudo bem. Estou realmente bem. A imperatriz ficou satisfeita e levantou a mão para acariciar o cabelo de Luana. Mas o príncipe herdeiro foi mais rápido. A imperatriz ficou sem palavras e prestes a confrontá-lo, quando foi interrompida por exclamações. Isso é realmente o príncipe herdeiro, que mandou embora o segundo príncipe sem piedade. Como ele pode ser tão carinhoso e afetuoso com a filha de uma concubina? Os murmúrios subiam e desciam, deixando Luana desconfortável. Para desviar a atenção de todos, Luana apontou aleatoriamente: eu gosto daquele vestido. A princesa tem excelente gosto. Uma designer de cabelo rosa chamada Belle abriu caminho até Luana. Ela segurou um vestido dourado brilhante e explicou entusiasticamente. Embora esse vestido parecesse comum, os pequenos diamantes do tecido brilhariam brilhantemente à luz do sol. Luana ficou deslumbrada por esse vestido. Tanto a imperatriz quanto o príncipe herdeiro estavam satisfeitos com a sincera recomendação de Belle. A imperatriz reivindicou decisivamente este traje, vendo sua própria ordem sendo arrancada. A designer anterior cerrou os dentes de raiva. Igualmente furiosa estava a concubina Liliana. Ela não esperava que os designers, que originalmente vinham para atendê-la, tivessem ido ao príncipe herdeiro em vez disso. Ela estava tão irritada, porém, suas criadas estavam acostumadas à personalidade volátil e distorcida de sua senhora. Ainda assim, tremiam de medo diante de tal comportamento. Liliana notou o braço da sua criada cortado por um fragmento. Ela fingiu preocupação enquanto a confortava, mas na verdade a ameaçava, dizendo que ela deveria obedecer absolutamente para ficar viva. A criada estava aterrorizada, mas sob a constante influência da concubina maliciosa, ela gradualmente se tornou cúmplice do mal. Enquanto isso, a imperatriz e o príncipe herdeiro continuavam ajudando Luana a escolher roupas. Os padrões da imperatriz eram extremamente rigorosos. Qualquer detalhe que a desagradasse significava rejeição. Isso exauria Luana, que havia começado entusiasticamente. Mas após passar meio-dia agora se sentia cansada e entediada. Luana observou a imperatriz discutindo apaixonadamente com os designers, e ela saiu silenciosamente da sala. Maria disse a ela para relaxar no Gadon, prometendo trazer lanches mais tarde. Luana admirou a energia abundante da imperatriz, enquanto ela gradualmente entrava no Gadon. De repente, houve um som fraco atrás dela. Luana pensou que Maria havia retornado, mas não obteve resposta quando chamou. Algo não estava certo. Quem poderia se aproximar dela no palácio? Poderia ser Liliana. Então um grito assustado veio de trás. Um cavaleiro de cabelos longos estava segurando uma jovem mulher no chão. O cavaleiro se curvou para Luana, apresentando-se como Sabin. Luana já tinha ouvido esse nome antes. Ele era o objeto de muitos afetos de criadas, conhecido como Cavaleiro Rebelde. Luana notou a mulher imobilizada e pediu a Sabin para soltá-la primeiro, mas Sabin disse que essa pessoa era perigosamente suspeita.
A insistência de Luana fez com que Sabem relutantemente a soltasse. A mulher explicou que não queria fazer mal. Ela simplesmente tinha visto essas flores amarelas e instintivamente quis pegar uma, pois eram a flor favorita de sua mãe falecida, mas Sabia a acusou de mentir, já que essas flores cresciam apenas no palácio. A menos que seja um presente real, é impossível para pessoas comuns vê-las. A mulher explicou desesperadamente que não estava mentindo, mostrando mais dor por não ser confiada do que medo. Luana acreditou em suas palavras e a soltou contra as objeções de Sabem. Para expressar seu pedido de desculpas, ela pessoalmente pegou um buquê de flores para a mulher. Luana também instruiu Sabem a manter este assunto em segredo. Tendo feito tudo isso, ela se sentiu completamente exausta.